Nós estamos recebendo aqui a ex-deputada estadual Tereza Brito, do Partido Verde. Deputada veio na eleição, estava há algum tempo que não vinha. Estava com saudade da deputada aqui, porque são sempre boas entrevistas. Deputada, obrigado pela presença aqui. Douglas, muito obrigada, bom dia a todos. Aliás, boa tarde já, né? Já. Quem nos assiste, que eu não almocei, nós piauienses... Tem essa história, não almoçou, então é bom dia ainda. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença da senhora. Deputada, o presidente da federação, o deputado estadual João de Deus, esteve aqui conosco, falou muito bem da senhora, fez elogios e disse... indiretamente, não disse claro, mas disse indiretamente ter lamentado muito a senhora não ter sido eleita, porque era uma voz importante na Assembleia Legislativa. E eu queria fazer essa pergunta, porque eu fiz essa pergunta a ele. A senhora não acha que, como a federação foi feita ali, como sempre é feita qualquer federação, é de cima para baixo, não há consulta aos estados, aos municípios, como está gerando polêmica agora, essa provável coligação entre Solidariedade, PDT e PSB, aqui o PDT é oposição ao doutor Pessoa e o Solidariedade da base do doutor Pessoa, e a senhora não é que era uma parlamentar de oposição, a senhora era uma parlamentar que tinha seus posicionamentos, independentemente se fossem favoráveis ou contrários ao governo, à prefeitura, enfim. Mas o fato da senhora não ter se integrado 100% à campanha da federação, a senhora acha que isso não pode ter prejudicado um pouco? Quer dizer, até mesmo para assimilar, eu imagino, para a senhora ter assimilado isso durante a campanha, tem que repassar isso para os eleitores, olha, explicar, isso é uma federação, a gente por lei tem que embarcar na federação, não tem como fazer algo separadamente. Você acha que isso, de uma certa forma, mexeu um pouco na sua campanha? Eu acredito que isso também foi um dos motivos, né, que nossa votação caiu. Mas, assim, no início eu tive muita dificuldade, exatamente as pessoas entenderem que a federação, que eu sou dirigente nacional do Partido Verde, fui até reconduzida agora como vice-presidente, presidente estadual, e a minha vida pública foi no Partido Verde. As bandeiras nas quais também eu abraço, claro que eu sou uma política que eu vejo o todo, né? Eu abraço o todo que necessita ser enfrentado para melhorar a vida do nosso povo. Sabe, não parece, deputado, bem rápido, só para dizer o seguinte, a senhora era mais de oposição. Sim. Mas eu particularmente, eu não sei se a minha interpretação está equivocada, mas eu não colocava a senhora como uma oposicionista, digamos, 100%, aquela parlamentar que era oposição sempre, não. Eu cansei de ver a senhora propondo diálogo, propondo acordo no sentido de resolver problema, procurando o governo, conversando com o governo. A senhora denunciava, a senhora expulsionava, mas a senhora não era aquela oposicionista que em qualquer assunto sempre era contra. Na verdade, eu sempre, a minha vida pública como parlamentar, desde vereadora a deputada, eu sempre pautei o meu trabalho em melhorar a vida das pessoas através dos serviços públicos. Foi assim com a Prefeitura de Teresina, quando eu vereadora, e assim como deputada. Então, não era o fato de ser oposição. Eu era oposição porque eu fui eleita na oposição, mas a minha preocupação era com os serviços públicos, que eles pudessem melhorar. Foi assim na saúde, o enfrentamento imenso que eu fiz na saúde. Graças a esse enfrentamento, muita coisa melhorou, principalmente nos hospitais regionais do estado do Piauí. Hoje nós estamos vivendo um problema seríssimo aqui em Teresina, no município de Teresina, a saúde pública ficando quase em último lugar, nos rankings do estado, mas o que eu tenho feito pela saúde, desde vereadora, agora deputada, é algo que era para fazer as coisas acontecerem melhor para o nosso povo. Então foi assim na saúde, foi assim no remanejamento do orçamento. A UESP, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, faltava professor para 500 disciplinas. Hoje nós temos uma UESP bem melhor, muito remanejamento no orçamento que eu fiz, e isso buscando um diálogo com o governo. Os problemas encontrados dentro dos hospitais, eu fazia os relatórios, apontava os problemas e também apontava as soluções. Muitos das solicitações
que eu fiz foram executadas. Eu dou um exemplo de um hospital de Matias Olímpio que quebraram o hospital todo, carregaram os equipamentos, só tinha muito, era mofo e Quebraram foi um negócio não, quebraram, abandonaram o hospital. Era uma coisa horrível. Temos aí os registros e tudo. Hoje reformaram, o hospital está servindo para a população. Era 6 meses, salários atrasados, e nos contratos precários, dívidas de 15 milhões, como tinha no Hospital Tibério Nunes, 5 milhões no EDA, em Parnaíba, lá em Picos, 5 milhões de dívida, muitas dívidas de fornecedores e dívidas dos servidores de salários atrasados. E falta de equipamentos nessa rede toda. Então, esse levantamento eu fiz, encaminhei para o Ministério Público, para o ex-governador Wellington, encaminhei para o ex-secretário de Saúde, encaminhei para o TCE, para o Conselho Regional de Medicina, e esses órgãos todos também passaram a também cobrar o governo. Então, esse trabalho eu não fiz uma só vez. Eu fiz, olha, o Hospital Tibério Nunes, eu fiz pelo menos 4 vistorias. Assim também foi o Hospital Justino Luiz em Picos, né? Estou dando um exemplo. Aqui a maternidade Dona Evangelina Rosa, o Hospital Infantil. O que aconteceu com o Hospital Infantil? A minha luta pelo Hospital Infantil foi desde vereadora. A maternidade Dona Evangelina Rosa, desde vereadora, era audiência pública, era cobrando, era fiscalizando. HUT também? HUT, o Firmino prefeito, a base do Firmino, eu lá cobrando, fiscalizando e cobrando. Mas então, esse episódio é interessante, porque a senhora era da base do prefeito, e a senhora cobrou, quer dizer, naquele momento muita gente não entendeu, mas a vereadora Tereza Brito é da base ou não? Não, a senhora foi e cobrou. Antes de ser base, eu tinha um cargo que a população me confiou e que ela queria resposta através dos serviços, melhorias. Então, eu ando na cidade de Teresina, eu ando no Piauí, as pessoas me respeitam. Em todos os órgãos que eu ando, as pessoas me respeitam pela minha postura, minhas posições. Primeiro, a população. Não tem essa história de ser base, de ser oposição. Eu quero é que a coisa aconteça. Eu quero que a coisa aconteça. E eu cobro mesmo, não tem essa história não. Deputada, a senhora... Uma pergunta aqui rápida para a gente passar para o segundo ponto. Para a segunda questão. A senhora, para a gente entender melhor esse processo eleitoral, a senhora está vindo pela primeira vez depois da eleição, a senhora classifica o seu eleitorado, ou pelo menos a grande maioria do seu eleitorado, como eleitorado de oposição? Olha, o meu eleitorado que votou em mim é um eleitorado que confia no meu trabalho, que confia na pessoa e na parlamentar que fui, que acompanha e acompanhou. Aqueles que foram vulneráveis, por um motivo ou outro, deixaram de votar, porque até minha votação caiu. Eu tinha uma perspectiva, uma projeção de ter 35 mil votos e tive menos de quase 18 mil votos, né? Então tive menos do que 2018. Então ele não entendeu, e aí teve outro fator. Ele não entendeu a federação, ele talvez não pensou que eu pudesse estar fora do parlamento, porque por servidores públicos, a defesa dos servidores públicos naquela casa, o gabinete era o nosso, era aberto, sindicatos dos professores, todos os sindicatos, a reforma da Previdência, foi exaustiva a discussão, as emendas que eu apresentei, os nós que eu dei para que a gente pudesse ouvir os servidores, porque o projeto chegou e tinha que passar assim rapidamente, e aí eu fui para o enfrentamento. Nosso gabinete recebeu todas as categorias. Então, a senhora classifica, então assim, eu não... Uma parte a parte que votou é a parte que acompanha a senhora e que confia. E agora, aqueles outros... A federação, por exemplo, a senhora acha que se tivesse havido um pouco mais de tempo... Teve muita compra de votos. Muita compra de votos. Eu não posso provar, porque estou aqui publicamente, não posso provar. Mas as listinhas, a gente via o povo por listinha, tinha conhecimento, olha, fulano está passando listinha. A famosa boca de urna, coisa que eu nunca fiz na minha vida, porque é uma compra de voto indireta. E aí isso a gente viu de todos os partidos, exceto o PV, né? Porque, assim, o PV é a deputada Tereza Brito, né? A deputada Tereza Brito não teve listinha, não entrou nesse jogo. Né? Agora, a federação atrapalhou nesse aspecto porque não houve tempo hábil para uma explicação, para um detalhamento, porque...
eu sei que teve outros candidatos novos que entraram com propostas, com aquelas coisas de promessas, e às vezes a política ela é muito do momento, né? As pessoas às vezes vão muito na emoção, e aí elas perdem às vezes a razão, porque hoje eu ouço muito a população, pessoas de vários segmentos dizer: quem perdeu foi o Piauí, a deputada Tereza Brito na Assembleia, porque era uma voz altiva na defesa dos piauienses. Deputada, o deputado Fábio Novo, líder do governo na Assembleia, também esteve conosco e disse que a senhora é um quadro importante da federação e que o governo iria conversar com a senhora. Eu perguntei: olha, deputado, como é que o PV vai ficar nesse contexto? Quer dizer, além, claro, de pertencer à federação, mas a deputada Tereza Brito em específico, né, que é um nome conhecido, um nome da política piauiense, disse: não, vamos conversar. Há a possibilidade da senhora integrar o governo, ocupar algum espaço no governo pelo PV? Isso já foi conversado ou ainda não foi conversado nada? Não, na verdade, o PV, como você sabe, a federação foi feita nacional e nós seguimos o partido, né? Votamos com o partido, respeitando a deliberação nacional, que inclusive eu faço parte. E aí, terminou as eleições, o resultado foi esse, foi muito triste, assim, porque eu estava no momento muito preparada, tecnicamente, intelectualmente, e estava assim muito motivada, abracei, dei de mim o meu máximo, me entreguei totalmente ao mandato na Assembleia Legislativa, me joguei de toda para fazer um trabalho bonito. Eu acho que se fizer uma pesquisa no Brasil, eu devo ser a deputada mais atuante, não é só do Piauí não, porque no Piauí a gente já tem o trabalho, tem todo um histórico das matérias, dos enfrentamentos, dos projetos de leis. Eu a deputada mais atuante durante os 4 anos de mandato, mas é do Brasil. Eu desafio encontrar um deputado que trabalhou mais numa Assembleia do que eu. E aí, de repente, isso é tirado, ou seja, de uma parlamentar que estava ali firme na defesa do Piauí mesmo, e ele foi uma ruptura, foi tirada de lá, né? Então, isso, assim, para mim, é algo assim que me entristece com a política piauiense. Mas isso não quer dizer que eu vou desistir. E aí, o governador, depois de algum tempo, ele marcou a reunião comigo, e eu fui lá, mas, assim, não teve, assim, estamos aqui, disponível e tal, mas assim, não teve. Se tivesse ofertado uma secretaria, um órgão gestor onde eu pudesse contribuir, onde eu pudesse trabalhar com toda a garra que eu tenho, eu já estaria fazendo esse trabalho. Como não aconteceu e o que foi assim ofertado foi algo que eu não vejo possibilidade de eu fazer um trabalho grande para ajudar de fato os piauienses. Foi ofertado um espaço que a senhora avaliou que não daria para desenvolver o trabalho que a senhora pretende? Não daria para fazer um trabalho com o meu grupo político, não daria para fazer um trabalho principalmente para ajudar o nosso Estado, um trabalho maior de enfrentamento. Eu fui secretária executiva de assistência social, assumi a secretaria diversas vezes. Só não pode dizer, né? No município de Teresina, numa época que eu não tinha a qualificação que eu tenho hoje. Hoje eu sou psicóloga, eu sou especialista em políticas públicas municipais pela Federal, sou psicóloga do trabalho, eu tenho 4 mandatos de vereadora. Fui todos os anos desse mandato, eu fui da Comissão de Constituição e Justiça, eu fui presidente da Comissão de Saúde, eu fui quem preparei os 2 projetos de lei para criar a Coordenadoria da Mulher, que tinha cargos, tinha status de secretaria no município de Teresina, e também a Secretaria do Meio Ambiente, não tinha, era apenas uma divisãozinha. Fui eu que fui para esse enfrentamento, que fui atrás, eu fui a Curitiba, passei uma semana em Curitiba, conhecida a política, que era referência no Brasil de meio ambiente, e trouxemos o modelo para cá. O ex-prefeito Silvio criou a secretaria, entregou o Partido Verde, foi quem instalamos, que organizamos tudo. Então, assim, tem toda essa bagagem. Vim para a Assembleia, fui para a Assembleia, aliás, lá mostrei a minha capacidade, assumi a presidência da Comissão de Saúde, fiz um trabalho imenso nessa comissão, algo que jamais foi feito na Assembleia e talvez jamais vá ser feito,
né? Porque eu gosto mesmo de trabalhar muito. Mas a senhora não... E aí, nesse momento que eu estou altamente qualificada, né? Conheço os problemas do Piauí, conheço as potencialidades, conheço Santa Teresina de ponta a ponta, as potencialidades, bem como os problemas, os desafios. E aí eu ia para um cargo assim que não ia contribuir como eu tenho a capacidade para contribuir. Qual foi o cargo que a senhora pode Não, dizer? a ideia era criar uma diretoria de saúde mental. Era para criar essa uma diretoria de saúde mental que era ligada... É um cargo de terceiro escalão, era apenas um cargo, lá não tem secretaria, lá não tem nada. Mas seria ligado à Secretaria de Ligado Saúde? à Secretaria de Saúde, mas é um cargo de terceiro escalão. Aí eu... Para cuidar Para ainda fazer todo um projeto, que ele quer criar um serviço de referência, que é importante criar esse serviço, criar um serviço de referência na área de saúde mental, que não existe, né? Tem aí apenas um monitoramento com os municípios, mas não tem um serviço. E o Piauí é o quarto estado com maior índice de ideia suicida do Brasil. E tem um índice o Piauí. E além pessoas de com ideias suicida, o índice de depressão altíssimo. Então nós temos que trabalhar isso aí. Mas isso é uma política que a médio e longo prazo não dá para fazer. Cria aqui o cargo de diretora e você ainda vai estudar no Brasil. Não tem, só em Campinas que tem um serviço então seria mais avançado. Diretora de saúde mental da Secretaria de Saúde. Seria isso. Esse cargo, o que é que seria esse, em tese, faria o quê? Qual seria o... Não, isso aí é para ainda fazer um projeto, para futuramente criar não tem dotação orçamentária, não tem nem o cargo ainda, é para criar e depois montar um serviço, né, para atender a população, o projeto piloto tem que começar aqui. Integrado com os hospitais? Fazer um serviço. Ou tem um CI, a ideia dele é ter um CI, que é uma política de referência na área da inclusão social, né, da reabilitação de portadores de deficiência. Então ele quer criar um serviço. Mas mais ou menos como o CI referência na área de saúde mental. Só que o CI tem já tem muito tempo, né? E ainda precisa adequar muita coisa, né? Imagine um serviço desse que você vai criar. E aí é uma coisa importante para o Piauí, mas assim, para que eu possa contribuir mais, eu sou uma militante na área da saúde, eu sou ativista na área da saúde, na defesa da saúde, eu me considero uma ativista mesmo, apaixonada. Eu ia para aquele HUT quando vereadora, eu entrava meio-dia e saía 1h da manhã. Dentro daquele HUT, assim, noites e noites, produzindo, entreguei 2 relatórios imensos a 6 ministros, lá quando morria 25 pessoas por dia. E esse trabalho, eu cheguei na Assembleia e eu fui fazer dentro dos hospitais, porque eu vi as pessoas sofrendo, jogadas, 16 dias numa cadeira, esperando por uma cirurgia, 5 dias numa maca, sem colchão, sem lençol, os hospitais não tinham lençol, era um negócio horrível mesmo. Então, tudo isso mudou graças ao nosso trabalho. E eu, na área da educação, lá em Cajueiro da Praia tinha uma escola que estava há 8 anos sendo construída, graças ao meu enfrentamento, à minha cobrança, inauguraram o ano passado essa escola, entendeu? Então, assim, eu não milito só na área da saúde, eu milito na saúde, no meio ambiente, eu milito na área social, eu fui secretária de assistência social do município de Teresina, secretária executiva, que era um cargo equivalente ao subsecretário, só com a diferença que o executivo ele executa, ele vai com a mão na massa. Eu cuidei de 5 mil alagados na época que houve aquela alagação que até veio aqui o atual presidente da República. Então, assim, eu tenho toda uma bagagem, não é só numa área, eu milito em todas as áreas, a população nos procura para buscar solução, ou seja, de ir atrás de resolver problemas do Estado, problemas do município, desde a infraestrutura, a saúde, a educação, a assistência social, esporte. Olha, minhas emendas agora, por exemplo, esse ano, eu coloquei mais de 500 mil do ano passado para esporte, aquele projeto Superação, que é daqui do treinador, ex-treinador da Sara Menezes, quem financiou o ano passado, e esse ano foi emenda parlamentar do nosso gabinete. Então, assim, eu tenho... Está esgotado, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A senhora colocou seu nome a Prefeitura de Teresina. Para a Prefeitura de Teresina, como é que foi essa conversa lá na federação e como é que foi recebida essa sua disposição para concorrer pela federação? Primeiro, na federação, a gente tem tido um diálogo muito bom, tanto a nível nacional como a nível estadual, nós temos um diálogo muito bom. Também a nível municipal, então, o diálogo é muito bom também.
E nós colocamos o nosso nome porque já era um anseio muito grande do próprio partido aqui, a nível nacional, um anseio que eu pudesse, sim, colocar meu nome à disposição de Teresina. Vivo em Teresina, Teresina sempre me abraçou, sempre fui vereadora. Quando fui vereadora, eu fui votada sem padrinho político, fui eleita deputada sem padrinho político, mas sim pelo trabalho que eu tenho realizado em Teresina. Conheço Teresina, a cidade, a zona rural, conheço os desafios que Teresina tem e a situação que Teresina se encontra hoje. Se eu não colocasse, eu ia me sentir omissa no processo. Em 2016, aliás, 2020, meu nome foi colocado, só que o Firmino passou 2 horas da minha casa pedindo que eu abrisse mão para apoiar o Kleber Montezuma. E eu fiquei preocupada porque poderia, de repente, ele não ganhar a eleição e nem eu ganhar, e eu ia me sentir culpada pela cidade. Então, eu abracei aquele projeto naquele momento por uma causa maior que era a cidade. Nós estamos vendo aí o desastre. Nós não temos transporte público, a saúde sucateada. Tem um detalhe. A federação. A federação, porque, por exemplo, se fosse o PV apenas, não, é uma decisão do partido. Mas a assim, federação, se houver uma discordância, aí já. Primeiro é o seguinte: nós tem outros nomes na federação. Deputado Fábio Novo. Tem outros nomes, tem vários outros nomes. Mas, assim, a nossa proposta do Partido Verde, dentro da federação, é quem tiver melhor performance. Que todos concordaram, todos os partidos? Essa é a proposta do Partido Verde. Já falei com o deputado João de Deus, já falei para o governador, já falei para o ministro Wellington Dias, né, que é senador também, uma liderança importante aqui no Piauí. Então, assim, já falei para o deputado Magalhães, que é o presidente diretor municipal, já conversei com o José Carvalho. Então, a proposta nossa do Partido Verde é que o melhor nome da federação seja o candidato ou a candidata da federação. Então, e eu estou apostando no nosso nome pelo trabalho, pela história, pelo amor que eu tenho em Teresina. Vamos supor que a federação... A minha vida pública foi Teresina, a minha votação de deputada foi 70% em Teresina, meus votos em Teresina é orgânico, então eu estou confiando muito. Então, vamos lá, a federação tem 3 partidos, né? 3 partidos. PCdoB, PV e PT. Dificilmente o PCdoB vai ter nome. Sim. Eu estou aqui fazendo análise pela história, né, Renato? Do histórico dificilmente vai ter nome. Então, tem o nome da senhora, que é um nome forte, do PV. E o PT tem um nome. Tem vários, aliás, mas o nome mesmo que, até pelo recall da última eleição, é o do deputado Fábio Novo. Então, seria isso, né? Quer dizer, vamos supor, né, em um cenário onde o PT indicaria Fábio Novo e o PV, a deputada Tereza Brito, sim, os dois iriam ser avaliados, aquele sim, mais bem avaliado seria o candidato da federação. Esse acordo foi aceito pelos 3 partidos? Esse é que deve ser, né? Até porque, assim, está distante ainda. Mas não foi ainda batido o martelo. Ainda tem mais, né? Quem bate o martelo é a nacional. Pois é, mas aqui o PT estadual concordou, o PCdoB concordou com essas regras? Aqui, assim, mas as regras devem ser essa. Eu não quero ser uma candidata de mim mesma. Eu quero ser hoje eu sou uma pré-candidata do PV no município de Teresina, apoiado por muita gente em Teresina. Muita gente. Eu tenho respeito e inclusive estou dialogando também com outros partidos que possa vir colaborar com a federação. Mas, assim, eu não sou pré-candidata de mim mesma. Eu quero ser, a população é que vai dizer. Se ela quiser que eu seja, ela vai me colocar numa posição boa nas pesquisas. E aí, com essa posição boa nas pesquisas, a cidade vai dizer, nós queremos Tereza Brito. Se for o deputado, Fábio, ela vai dizer o deputado. Então, assim, tem que ser respeitado esse critério. Não pode ser de qualquer jeito. São 3 partidos. O critério tem que ser a melhor performance. E o próprio governador, ele foi categórico. Quem tiver melhor em posição, esse será o candidato. Eu já ouvi isso dele, foi muito pragmático. E é o correto, né? Entendeu? Então, assim, eu já manifestei, eu já coloquei para eles, eu coloquei para o governador Rafael 2 vezes, nas conversas que eu tive com ele, que é um anseio do PV, e eu estou preparada para ser prefeita de Teresina, e eu quero muito ajudar, contribuir com a nossa cidade. E a forma maior de eu ajudar a cidade é ser prefeita, com a caneta na mão, onde a gente discute os problemas, busque solução para os problemas, enfrentar o que está acontecendo em Teresina, hoje é algo assim que a gente nunca pensou que fosse acontecer, né? Mas nosso tempo está esgotado, infelizmente. A conversa com o deputado sempre é uma conversa boa que rende.
Não, vai voltar várias vezes, né? Vai Então, voltar. prazer enorme. Pode me convidar, que eu estou aqui à disposição. Inclusive, eu estou agora também fazendo o Jornal Dia no ar na rádio, na FM o Dia. Nós podemos marcar também para a senhora participar do programa da rádio, voltar aqui na TV também, porque é sempre bom, é sempre importante discutir os assuntos da capital com a deputada. Obrigado, deputada. Mais uma Eu vez. que agradeço, estou à disposição. Um abraço aí para todos os nossos queridos telespectadores. Obrigado, deputada Tereza.